seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos ao Paraná. Nós vamos a Curitiba falar com a Carla Beck, que é da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, sobre a ratificação, pelo menos a expectativa com relação à ratificação das áreas de fronteira. O que isso significa para o produtor do Estado do Paraná? Que segurança aprovada, lógico, essa ratificação pode levar ao produtor hoje, aquele que está localizado nas áreas de fronteira aqui no estado do Paraná, com outros países vizinhos. Carla, antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação, é um prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui para trazer informações importantes para o setor agropecuário, com informações positivas nesse assunto, tá? Então, só para começar, o que é essa tal de ratificação de título e por que ela é necessária, né? A ratificação, ela nada mais é que uma exigência legal para validar os títulos de propriedade terras que ficam dentro da chamada faixa de fronteira, que é uma área de até 150 quilômetros de divisa do Brasil com outros países. Aqui no Paraná, essa ratificação, ela afeta várias regiões, tá? No Paraná, como nós temos fronteira com o Paraguai e a Argentina, 139 municípios, eles estão abrangidos pela legislação, abrangendo, então, em torno de 150 mil produtores rurais. Só para dar uma ideia como é importante que o produtor ele esteja atento para ver se a sua propriedade está dentro destas áreas de fronteira e precisa ser ratificado. Bom, e como ele pode, antes de mais nada, identificar? Eu acho que, inclusive, a gente poderia fazer o contrário, né? O porquê dessa, lógico, dessa discussão foi para a Câmara dos Deputados, daqui a pouco vai para o Senado, são etapas ainda a serem cumpridas, né? Por que da importância dessa ratificação desses títulos? Você citou, mas é importante que o produtor saiba, é só para o estado do Paraná ou para outros estados também que façam divisa, né, fronteira com outros países, Carla? Não, essa legislação ela vale para todo o país. Especificamente, eu estou chamando a atenção do Paraná, porque nós estamos no Paraná, mas ela abrange todo o país que faz fronteira, que tem fronteira agrícola com outros países. Bom, isso dá uma segurança jurídica também para o produtor, ou apenas é uma legislação que visa fazer, lógico, a delimitação entre os países, porque existe uma faixa, ao que tudo indica, também, que é considerada de segurança nacional, né? Como é que pode identificar, como é que ele pode proceder para poder saber se exatamente está nessa faixa e como atender aos requisitos, caso, lógico, a aprovação seja passada em última instância no Senado Federal? O mais importante é ele procurar um profissional de confiança, tá? Porque muitas vezes a ratificação de fronteira, ela envolve vários profissionais. Então é importante que ele procure um profissional de confiança. Depois ele vai verificar se essa propriedade ela está dentro da faixa de fronteira. Confirmar também se o título já foi ratificado, tá? Porque pode ser que a sua área já tenha sido ratificada e ela vai saber isso através de verificar se está averbado na matrícula do imóvel, se já consta a ratificação na matrícula do imóvel. Muitas vezes não consta na matrícula do imóvel e é por isso que é importante fazer a cadeia dominial do imóvel. Assim, então, muitas vezes essa ratificação ela não foi transposta para outra matrícula, então é necessário que ele verifique também isso. Ele deve reunir toda a documentação da propriedade e, principalmente, como eu já falei, da cadeia dominial e dar entrada ao pedido junto ao cartório de registro de imóveis, tá? Então, é muito importante. É importante também salientar que o sistema FAEP, junto com o Aripar, ela desenvolveu uma cartilha, ratificação de áreas de fronteira, não sei se está claro aqui, ó, Sim. aonde nós, então, com essa cartilha, tentamos deixar bem claro ou tentar sanar todas as dúvidas dos produtores, quais são os documentos que ele precisa
ter para fazer essa ratificação, aonde ele pode encontrar esses documentos. Então, nós tivemos tanto a cartilha quanto uma live explicativa sobre todas essas questões referentes à ratificação de fronteira. Bom, e de alguma forma nós temos aí o Brasil todo, é um país com várias fronteiras, o Amazonas é a região, o estado que tem o maior número, né, em área, né, delimitada com outros países, o estado do Paraná também. Dá para ter uma ideia de que esses municípios, né, nessa área fronteiriça, que atendem e que serão, de alguma forma, colocados nessa lei, por dizer assim, o que os prefeitos podem fazer, ou que apenas os proprietários das áreas que estão na fronteira devem agir? Quem é que vai dar o primeiro passo nesse sentido? Os prefeitos dos municípios fronteiriços ou os proprietários, que é lógico que são os mais interessados nesse aspecto, Carla? Nesse caso, os proprietários eles devem verificar nas suas matrículas do imóvel, principalmente aqueles que se encontram em áreas de fronteira, né? É uma distância de até 150 quilômetros. Nessa cartilha, nós temos aqui todos os municípios do Paraná, a área que está dentro da faixa de fronteira e a porcentagem também. Então, o produtor ele pode, de posse da nossa cartilha, verificar o município dele, verificar quanto por cento da área está, e nessa cartilha também está todos os mapas mostrando exatamente sobre quais são as distâncias que ele tem que estar atento para poder fazer a ratificação de área de fronteira. O que precisa, o básico, né? Lógico, tem que ter a matrícula, saber se a propriedade está na área delimitada. Além disso, o que ele deve fazer? Fazer um georreferenciamento? Quais são os passos para que ele possa, a partir do momento da aprovação, cumprir todas as normas, estar dentro da lei, Carla? Ok, então eu vou passar para você alguns documentos necessários, né? Então, nós estamos falando aqui para imóveis menores que 15 módulos fiscais, e lembrando que o módulo fiscal ele varia de município para município, então teria que verificar qual é o módulo fiscal do seu município, né? Então, primeiro, ele inicia todo o processo com um requerimento firmado pelo proprietário, aí ele vai apresentar todos os documentos pessoais, seja o RG, o CPF, uma certidão de casamento, um comprovante de residência. Se ele for o terceiros, ele também vai precisar apresentar uma procuração, tá? E daí o mais importante, que é a cadeia dominial completa, formada pela certidão de inteiro registro, de teor de todas as propriedades, né? Então, essa cadeia dominial, ela tem que ter no máximo 30 dias, tá? Então, ela tem que ser 30 dias a cadeia dominial, senão não é possível de ser aceito pelo cartório de registro de imóveis. Fora isso, ele vai ter que ter o CCIR, né, que é o Certificado do Cadastro de Imóvel Rural, há também a certidão negativa do ITR, o cadastro ambiental rural na situação ativa, e também será necessário um laudo técnico de localização do imóvel na faixa de fronteira, elaborado, então, como eu falei, por um profissional habilitado, com a anotação técnica de responsabilidade. O porquê desse laudo técnico? Esse laudo técnico, ele vai mostrar a distância do imóvel no ponto mais próximo da fronteira do Brasil. Então, por isso que, quando eu iniciei a nossa conversa, eu falei que muitas vezes são necessários vários profissionais para que possa atender o produtor. Fora isso, então, ele vai precisar de certidão negativa da Justiça Estadual, a certidão negativa civil da Justiça Federal, a escritura pública de comprovação de inexistência de hipótese que impedem a ratificação. Todos esses documentos são uma série de documentos que o produtor rural ele precisa reunir para que ele possa dar entrada com o processo de ratificação no cartório de registro de imóveis. E o que é mais importante é que ele reúna essa documentação e tenha o cuidado que seja essa documentação entregue no seu contexto total, para que não atrase todo esse processo.
E é lógico aquela pergunta que não pode faltar, né? Juridicamente falando, diante dessa insegurança jurídica hoje, em vários aspectos, inclusive com relação à ocupação de terras, invasão, enfim, né? Um outro aspecto que não é o político, mas o técnico, que eu quero abordar contigo, qual segurança essa ratificação, né, dá para o proprietário? Alguma segurança, ou apenas uma regularização, né, em relação à propriedade, em relação à fronteira, em relação a esses dados todos? Traz alguma segurança também ao produtor nesse sentido, juridicamente falando? Opa, vou estar isento de qualquer tipo de chegada de terceiros na minha propriedade, vindo de outros países, por exemplo. Qual segurança que ele vai ter, Carla? Veja bem, a legislação, ela fala sobre o prazo para se fazer essa ratificação. Então, falando da questão de segurança, e daí nós já entramos no outro assunto, que é a respeito do projeto de lei, o prazo da ratificação, ele termina agora no dia 28 de outubro de 2025. Diante dessa situação, o sistema FAEP, preocupado com este prazo e com a insegurança jurídica dele não fazer todo esse processo, o sistema FAEP articulou, junto com deputados federais, um projeto de lei com a prorrogação desse prazo. Então, como nós iniciamos a conversa, ontem foi aprovado na plenária da Câmara, e a semana que vem já deve ser enviado ao Senado e depois a sanção do presidente, tá? E daí, só quando esse projeto, então, for sancionado, né, se não tiver nenhum veto, aí o novo prazo seria até 2030. Tá? Para áreas maiores que 15 módulos fiscais. O que é importante? O produtor, ele tem uma segurança jurídica fazendo, sim, este processo de ratificação. Tá? Certo. Só para poder finalizar, é lógico que serão outras etapas a serem cumpridas, inclusive lá no Congresso Nacional, né? Há quanto tempo está se arrastando esse projeto, essa questão da ratificação? Tem muito tempo? É coisa recente? Como é que a gente pode entender só quanto tempo demorou até chegar aqui? Esse projeto de lei ele já vem sendo discutido há algum tempo, já não posso te precisar quanto tempo especificamente, mas agora com a iminência de acabar o prazo, então ele teve já foi aprovado na Câmara, passou a ser em processo de urgência, justamente por conta que o prazo finda agora no dia 22 de outubro de 2025. Certo. Carla, agora aquele recado que geralmente se deixa ao produtor que nos acompanha, não só aos produtores aí do estado do Paraná, todos que estão nos acompanhando Brasil afora, né, cumpra os prazos, faça ratificação, né, fique dentro da lei, né, qual o recado que você deixa para poder finalizar conosco esse bate-papo? Primeiro, eu reitero a necessidade do produtor procurar um profissional habilitado para fazer todo esse processo, que é um processo, digamos, simples, mas que envolve uma atenção muito especial, porque são vários documentos que ele precisa providenciar. Segundo, que ele procure a nossa cartilha de ratificação de área de fronteira, onde nós tentamos sanar todas as dúvidas referentes a esse assunto, e principalmente onde vai ter mapas e toda a descrição dos municípios, quanto de porcentagem de cada município está dentro da ratificação, e isso pode auxiliar muito ele em certas dúvidas. A prorrogação do prazo, se ocorrer, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma vitória, mas nós não devemos esperar. Quem deixar para a última hora pode ter dificuldades, principalmente de conseguir um profissional habilitado, né? Então, o mais importante, procure orientação, seja no sindicato rural, para verificar a situação e também comece o quanto antes fazer essa organização de todos os documentos, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai garantir uma segurança da sua propriedade e da sua família e toda a produção do campo.
Carla Beck falando conosco direto de Curitiba, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, com essas informações preciosas, prestação de serviço aqui no Tempo e Dinheiro, a produtores Brasil afora. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Um abraço a toda a equipe aí da FAEP e a presidência também. Obrigada. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, lembro mais uma vez e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Sempre como o João Batista Olive faz o convite, faça parte, venha fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.